Bom, estamos iniciando o nosso estudo, né, de hoje. Vamos uma leitura preparatória, né? Deixa eu buscar ela aqui para botar na tela. Não estou achando. Se eu não conseguir, você lê. Eu vou só ler, só. Vou achar aqui. Está aqui. Não sei se está aparecendo para você aí. Está aparecendo. Tá, então é o que... Essa leitura eu fiz na minha oração matinal que eu faço, sempre faço a leitura, e eu achei interessante trazer para a gente refletir, né, e guardar para a gente. É do livro Rumo Certo, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, por Espírito Emmanuel. É a lição 1, é o capítulo 1. Ele atenderá. Diz o benfeitor: quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho parece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando esperança, e em outros ainda, eis-o que surge o avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos topes de luta, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegasse a esse instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrime-te a paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica de que a forma ideal para arredar-lhes a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Ainda que guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem. Entenda ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo à frente e à retaguarda, e à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha, serve sem descanso. Espera que ames, trabalhe e sirvas quando possas. Sem que saibas, ele te acompanha aos pequeninos progressos e se regozija com os teus mais infinitos triunfos, assegurando-te a tranquilidade e a vitória. Ele te salvou ontem e salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Emmanuel. Vamos elevar o nosso pensamento, conectar assim com Deus, com os amigos benfeitores que nos auxiliam. Vem aqui aproveitar este momento, pedindo que as boas energias possam chegar nesses irmãos que estão desesperados, que estão desempregados, que necessitam, Pai, de levar o sustento à sua família, aos seus filhos. E toque nos corações, ó Pai, de todos aqueles que, mesmo que tenha pouca condição, que compartilhe o pouco que tem,
para com aqueles que não têm nada, Pai. Fortalece o bem nesses companheiros e agradecendo, Pai, por essa oportunidade de ajudá-los. Continuando, Pai, te pedindo, fortalece em nós esses estudos para que possamos compreender, que possa aguçar em nós o desejo da pesquisa, para que assim conquistamos um melhoramento, mesmo que pouco, mas a cada dia. Muito obrigado, Pai, por todo o auxílio, desde o plano espiritual ao plano encarnado. Muito obrigado por fortalecer em nós a fé, o amor e a coragem. E a esperança, Pai, que seja companheiro de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos começar, deixa eu só me entender com a tela aqui, mas podemos começar. Ela diminuiu. Deixa eu ver se... não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, tá. Depois, se puder aí, se dá para você ativar o participante a compartilhar a tela também. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver esse aqui. Onde acha? Depois lá em configurações, mas a gente vai falando. Pode falar que eu estou tentando aqui. A mensagem inicial ela é muito confortadora, né? Porque a gente precisa entender, e diante da temática que nós estamos fazendo ao longo dessas 2 semanas, esse papel da nossa transição. Não é? E quando a gente parte do princípio que Deus é causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, a gente consegue enxergar as coisas sobre outro prisma. E olhando sobre esse outro prisma, a gente consegue entender as dificuldades, né, as nossas provas, e principalmente naquilo que o texto também vem relatar, né, o texto do Emmanuel, que vai de encontro com a nossa temática. Nesses momentos de transição que nós estamos passando, nós iremos sentir desânimo, não é? Nós iremos sentir tristeza, nós iremos sentir dor. Quantas pessoas estão sentindo nesse exato momento a dor da perda? A saudade dos familiares que partiram, dos filhos, dos pais, dos avós, dos idosos, dos vizinhos. Mas é impioroso avaliarmos de que diante dessa experiência, que de antemão a gente percebe dolorosa, Deus está sustentando absolutamente tudo. E existe um trecho da mensagem em que nós somos compelidos a caminhar e ir para frente, e prosseguir. E esse deve ser todo o grande desafio do cristão na atualidade no mundo de transição. Prosseguir a qualquer instância. Mesmo diante da perda de um familiar, temporariamente, prosseguir e adiante. Perante a maldade do mundo, prosseguir com o bem. Perante a chaga da tristeza, do desânimo, da ingratidão, do ódio, da vingança, do ciúme, da inveja, das obsessões, das perturbações na família, prosseguirmos com Cristo. E essa é uma das características daqueles que conseguirem entender a importância do cristianismo para a transformação da sociedade e dessa era nova, que está se materializando ao longo das nossas observações, daquilo que nós enxergamos
no nosso dia a dia, daquilo que nós testemunhamos ao longo desse período difícil que nós estamos passando. Então é preciso, através do raciocínio, que é a doutrina espírita, agora nós estamos falando para os nossos irmãos espíritas e aqueles que querem entender o espiritismo, é preciso envolver a nossa mente pelas bases bem sólidas da doutrina espírita, para que o nosso pensamento venha então se fortalecer perante essas emoções que nós sentimos. Parece que há uma tempestade intransponível. E, na verdade, nós estamos somente enxergando a tempestade. Não conseguimos enxergar a chegada do sol que irá iluminar um novo alvorecer. Então, Kardec, ele foi muito preciso com os espíritos nesse ponto. As questões, as dúvidas em que ele tinha são progressistas, né, no sentido realmente da palavra. Progresso, segundo a visão dos espíritos, é aquilo que vai realizar harmonia na sociedade, que vai fortalecer a família, que vai trazer consolo ao indivíduo, que vai iluminar os seus passos, que vai lhe dar coragem, que vai lhe aproximar de Deus, que vai valorizar a vida. Então, nós pensamos nessa transição, nesse aspecto de teorias, de revelações, de exercício, que irá agregar à nossa sociedade o encontro com esse equilíbrio. Estão me ouvindo bem, Beato? Então, vamos prosseguir aqui. Então, lá em A Gênese, existe dois estudos profundos da espiritualidade. São chegados os tempos. A geração nova, que é o que a gente vai se pautar aqui nas nossas reflexões, e os sinais dos tempos que são chegados, né, no momento de transição. Então, vejamos, todos esses acontecimentos que nós estamos passando, né, é um prelúdio, né, um preâmbulo da nossa nova sociedade que está chegando. E essa afirmação dos espíritos, ela é consoladora. Porque para todos aqueles que estão passando por essa situação hoje, ou seja, nós tentamos preservar a nossa vida. Então, nós estamos valorizando ela. Estamos passando por um processo de dificuldade econômica. Iremos valorizar o trabalho, o dinheiro. Estamos com a nossa liberdade cerceada. Iremos depois estarmos como espíritos mais livres, com uma verdadeira liberdade. E toda essa convergência vai nos remetendo a valores íntimos. Porque quem pode nos assegurar um equilíbrio no futuro? Não vai vir de um mundo externo, mas sim de um trabalho interno que cada um vai demandar um esforço para conquistar. Isso é de fora íntimo. E aí, Kardec, com essa preocupação futurista, com o verdadeiro progressismo, no sentido realmente da palavra, progresso, no sentido da palavra vinculada à espiritualidade, é toda a conduta, toda a ideologia, né, toda a busca que irá se aproximar de valores, virtudes, valorização da vida, da família, do país, do amor ao próximo e do sentimento de fraternidade. E aí ele separa a geração nova.
essa geração que está sendo instalada pouco a pouco perante essas diversas tempestades aparentes, na qual a gente vivencia ao longo dos dias e acreditamos que não iremos passar, que essa tempestade não vai passar. Entre elas, a doença, a fome, a violência, as guerras, os problemas econômicos. Tudo isso, Kardec vai trabalhar junto com a informação dos espíritos nesse capítulo da geração nova. Não é essa, não deveria ser, Miriam, essas indagações, né, nas perguntas aonde os nossos irmãos falam de transição planetária? Como será a família do futuro? Como será a sociedade do futuro? Quem serão os seus habitantes no futuro? Então, é sobre esses aspectos que deveríamos nos concentrar. E como seremos nós nessa sociedade futura? Se mereceremos estar nessa sociedade futura? Como serão as relações de trabalho? Como serão as relações com o mundo invisível? Como serão os corpos, como você bem disse no início? Como será a medicina? Como será a ciência? E tudo isso engloba essa sociedade que vai atingir o progresso. E aí Kardec, junto com as informações dos espíritos, separam esse capítulo da Gênese, que é importante a gente frisar aos nossos amigos que estão nos escutando. É sempre importante partir da base para as obras subsidiárias. Então, quando nós estaremos, por exemplo, vendo a magnífica obra de Divaldo, quando nós lemos informações, por exemplo, do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Irmão X, que tem informações a respeito do futuro. Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, é sempre impioroso, importante, pegar a base da doutrina espírita, desses capítulos, que é uma convergência de vários outros espíritos, com a anuência e coordenação do Espírito de Verdade, e comparar com essas mensagens. Elas vão bater. Elas vão convergir. Lembrando que os espíritos, né, se comunicam em passos de informações seguindo uma didática, controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, nós entramos, por exemplo, naquele fascínio de novidade, enquanto a novidade ela já existe desde que a obra ela foi engendrada, desde quando ela foi arquitetada. E dali, nós teremos, por exemplo, complementos de que os espíritos não puderam tratar na época também. E pautando, né, nessa linha, ainda não há perguntas que os espíritos não responderam. E aí nós vamos entender, por exemplo, o nosso grande papel nessa realidade, porque é essa geração que nós esperamos, em que precisamos trabalhar para então desenvolvê-las. O que os espíritos vão nos dizer é que cada esforço individualmente dentro dessa linha convergerá para essa sociedade que tanto almejamos. Então, é preciso que combatemos o desânimo, não é? Que combatemos o mau humor, que combatemos as injustiças, que trabalhemos arduamente para difundir essas ideias, não somente por palavras, mas sim por atos, começando a lidar com as nossas emoções, buscando as emoções equilibradas, os pensamentos elevados, né?
contribuindo na vivência com a nossa sociedade, com aqueles que pensam diferente, para aqueles que desconhecem, para aqueles que buscam, não fugindo desse compromisso. Porque essa geração nova, essa sociedade que se forma, ela estará atrelada à confirmação da existência divina, do laço com a espiritualidade e das virtudes. E ela não vem de cima para baixo, ela vem daqui, onde nós estamos, sobre a influência desses espíritos. E é óbvio que diante de uma sementeira, nós teremos que resistir às pragas. Teremos que resistir às tempestades. E haverá muita luta nessa realidade. E aí os espíritos vão trabalhando o nosso raciocínio para que a planta dessa grandiosa casa, né, principalmente no nosso Brasil, que se pauta em Deus, Cristo e caridade, ela vem sendo construída paulatinamente com o esforço do trabalho, do exercício de fraternidade, de compromisso com uma renovação interior, no fortalecimento da família e, como consequência, uma renovação da sociedade. E aí nós vamos entender como Kardec coloca para nós esse estudo, por exemplo, na geração nova de A Gênese. Porque esse é o nosso principal objetivo. Todos nós desejamos, por exemplo, sermos felizes. Queremos que todos na Terra sejam felizes. E aí Kardec já começa, os espíritos já começam a nos falar de felicidade. Lembrando que felicidade é essa construção a longo prazo, ela é o prêmio. Ela é a longo prazo. Como nos recorda Emmanuel, o benefício não antecede o trabalho e o mérito. Precisamos, então, trabalhar para merecer. E merecendo, chega para nós de intimidade, eclodindo como obras que nós estamos realizando, harmonia, pacificação, paciência, esperança, alegria, simpatia, paz. E aí vamos ver o que os Espíritos nos dizem nesse capítulo de A Gênese, sinais dos tempos, a geração nova. Que aí converge, Miriam, para aquelas partes lá que você trouxe das dúvidas dos nossos leitores, dos nossos amigos. E é óbvio também, né, irá complementar e fortalecer as nossas. Porque o quanto nós temos deixado esses escritos para trás. Não é? Qual é a casa espírita, qual é o grupo de estudo que vai nessas bases sublimares da doutrina? Não se fala desse pedaço da Gênesis, raramente. Céu e inferno, o estudo profundo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Então, por isso que nós estamos nos sentindo frágeis. Não teríamos necessidade dessas dúvidas, já que a obra kardeciana já está no mundo desde 1857. E Jesus Cristo também nos fala, né, de muitas moradas na casa do Pai. Já nos relatando, né, do futuro da nossa geração, que já se iniciava na época de Jesus, essa transformação. Então vamos lá, o nosso projeto, para conseguir entender. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem os espíritos bons. Encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, a nossa psicosfera ainda, pela consequência de maldade que nós exercitamos, a nossa psicosfera também é habitável de espíritos que possuem essas características. E aí haverá essa necessidade de uma mudança intrínseca do indivíduo que compreende já tem condições de absorver esses ensinamentos, para que ele vá interferindo
em sua existência e automaticamente interferindo no mundo espiritual, que está circunscrito à nossa psicosfera. Para quem já leu, por exemplo, o livro Sexo e Destino, vai controlando o tempo aí, hein, Beato? Sexo e Destino. É que a tela agora que voltou, Tiago, a gente estava aqui apanhando. Eu só queria voltar um pouquinho na sua fala de estudar as obras, né? Eu, quando iniciei no movimento, eu só consegui estudar na Casa Espírita o Livro dos Médios e o Livro dos Espíritos, né? Estudo sistematizado, assim, indo só para estudar essas obras. E o Evangelho nós estudamos através das palestras. Então, fica assim, fica uma gotinha d'água no oceano, né? Porque quando a gente pega o livro para estudar em grupo, é diferente, né? Então, querendo só reforçar, porque a gente hoje está muito envolvido com ESG, né? Não vou dizer que não seja bom o estudo, mas isso é para quando você chegou, fez o ESG, cai na literatura básica, na codificação. Eu comecei a iniciar o estudo da Gênesis, mas aí mudei e aí acabou saindo do grupo e não dei continuidade. Então a gente fica capenga, né? Falar assim, né? Então tem informações que a gente tem guardado, mas a gente precisa estar acessando ela, senão não adianta de nada, né? O livro, a gente tem que estar manipulando os livros. Mas a Casa Espírita precisa rever isso sim, na minha opinião, né? Aí eu parto para um outro princípio. A Casa Espírita, às vezes, ela é formada dos indivíduos. Então, o indivíduo é que ele tem que ter o compromisso. Ele tendo compromisso, ele vai interferir na direção da Casa Espírita. Porque há necessidade do ESG, a gente respeita as obras da FEB, né, que é um complemento, traz informações, mas somente elas é muito superficial. É preciso que o indivíduo ele desenvolva o compromisso com a doutrina. É dele. É dele. Então, se na Casa Espírita tem um ESG, graças a Deus que tem um ESG, né, e não se consegue, por exemplo, ler as obras, na raiz, que ele assuma esse compromisso. Que ele estude em casa. E que ele vá levar à Casa Espírita esse complemento. E que ele defenda também, se assim a Casa Espírita abrir, estudos que você estude a obra na raiz e traga os complementos subsidiários. Hoje nós estamos vendo que você parte pelos complementos subsidiários para depois ir para a obra. Não é? Então são opiniões que nós temos, né? E que nós continuamos estudando. Esse estudo aqui a gente está partindo de qual princípio? Estudando a obra. Mas que nunca deixe de estudar. Esse é o principal compromisso. E aí nós vemos, né, como que é importante você ver. Então, Miriam, é preciso que o indivíduo desperte para se dedicar ao bem. E esse bem não está circunscrito à questão de caridade. Eles estão falando bem. É preciso que ele seja o bem empreendedor, o bom patrão. É preciso que ele seja o bom funcionário. É preciso que ele seja um bom vizinho. É preciso que ele seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Se dedique ao bem. Para que o bem entre em todas as linhas. Para facultar a migração. Olha aí, nós estamos falando de migração de espíritos, de planeta. Então, o bem, ele é a parte central. E aí os espíritos continuam. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam. Então, vai começar a emigrar. Olha aí. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Essa é a pergunta que está lá, não é? Aí serão excluídos. Porque senão
lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituir um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns, lembra que estava falando da imigração? Uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz, a fraternidade. Nós não tivemos isso na Terra? Egípcios, maias, incas, né? Para quem estudou a obra do Emmanuel, Caminho da Luz, Constelação de Capela. Muito bom. Mas isso tá, não é? Uhum. Então, você vê... Mesmo no mundo de regeneração, essa mistura sempre vai haver, né? O espírito um pouco mais evoluído, né? Sim. Só que acontece, no mundo de regeneração, também nós vamos entrar nisso, o espírito ele é sujeito à prova, mas a maldade não se faz tão presente na existência dele. Há uma diferença muito grande aí. Aqui, nós estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, abrindo aí para a regeneração, em que nós estamos diretamente lidando com o mal. É por isso que nós sentimos isso. Olha, isso aí é um fator que envolve a regeneração. Então, existe a grande maioria que praticam o mal, ou o mal é mais resistente, não é isso? E aí existem espíritos bons que estão renascendo. Enquanto isso, eles sofrem porque dentro dessa linha eles têm contato com o mal. E aí o mal está tendo contato com o bem. Se ele ainda for resistente, o que vai acontecer? Ele vai emigrar. E a partir dali começa então a reencarnar espíritos bons, espíritos nobres. E aí há uma questão muito interessante aí nessa questão de emigração, porque Kardec vai trabalhar isso no texto e os espíritos também. Há aqueles que praticam o mal por maldade mesmo. Esses serão retirados pelas oportunidades que estão sendo dadas. E há aqueles que praticam o mal pela influência do mal. Mas lá dentro deles, eles não são maus. Nós não vemos isso no dia a dia? Às vezes, aquela pessoa que é invigilante, ela sofre influência de alguém. Esses, segundo textos, retornarão juntos com os bons, para fortalecer ainda mais a sua resistência em relação à virtude, mas em essência eles não são maus. Veja como é que vai ser a nossa sociedade do futuro. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é o texto que está trabalhando junto com a gente. Diz que a importância do conhecer a si mesmo, né? Que o Evangelho Sim. traz tanto para a gente. E essa grande questão é a seguinte, esses dias, por exemplo, nós estávamos vendo até uma reportagem do nosso jornal, porque nós estamos passando por esse período muito forte aqui, Beato, que trabalha na polícia, está vendo, está aumentando, né, Beato, os jovens. Não é? Está muito forte, mão armada, tiro, né, e em volta da gente. Né? Chegou às partes mais ricas e às partes da periferia com mais intensidade. Então, quando, por exemplo, eu, na minha família, a gente presencia ao longo de menos de um ano 2 homicídios em que nós presenciamos e vemos, então está muito próximo. Então, acontece. Falando do jovem, que nós ficamos horrorizados aqui, aquela história que saiu recente, né, do rapaz que tinha uma missão de matar alguém, né? Chegou num determinado lugar, mostrou o jovem, aí o cara, não é esse não. Aí o cara, não vou dar viagem perdida não. Matou os caras por matar, né? Esses é que não vão retornar mais, igual você está falando, né? Que o Evangelho vem dizendo. Mas a gente já fica chocado. Então, a gente já vê aí também a nossa regeneração. Isso aí. O meu filho está estudando lá em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul.
Então, lá tem um local que é muito pobre. Meu filho falou assim, mãe, eu nunca vi uma pobreza igual essa. Você vê, até me arrepio. Aí ele fala que tem muita gente revirando lixo, e como eles não utilizam todo o alimento dele, porque não dá para ficar cozinhando todo dia, né? Eles ficam com dó, vai lá, separa e doa. Olha aí a regeneração. Isso aí. Jovens, que é um monte de jovem na casa, né? E eles todos estão se compadecendo, dão verdura para o moço que mora na praça, né? Agora tem um que bateu na porta dele, que é um pai que está desesperado, né? Tem 2 filhas e só não mora na rua porque alguém cedeu a casa. Então, aí ele chegou para o meu filho e pediu umas coisinhas, meu filho deu, e ele voltou para agradecer, dizendo que as compras dele nunca durou 2 semanas. Aí ele falou assim, você deu essas compras com muito bom coração, por isso que ela multiplicou. O próprio moço que recebeu falando, né? E aí o jovem está se mobilizando, procurando emprego para o rapaz, fazendo currículo, né? Que puder ajudar. Então eu vejo isso aí, um mundo de regeneração nesse jovem, que muitos deles não têm nem religião, mas estão preocupados com outro, que não é família assim consanguínea, mas é a família universal nossa, né? E a gente tem uma característica diferente no nosso estado, porque a nossa periferia não é uma realidade numa periferia que é desses grandes estados. Lá a pobreza é muito grande. A nossa periferia, ela é análoga a um lugar de classe média. Então nós não temos esse tipo de contato. Agora a pobreza realmente no nosso estado, ela é bem distante nos lugares mais longínquos. Não é? Então o Beato aí que conhece a região da Grande Vitória sabe disso. Então, a nossa periferia aqui tem carro de luxo, né? Tem casa de 500 mil, entendeu? Então, o que acontece? Não é a periferia comparada aos grandes estados, onde a pobreza é maior, né? A violência também é maior, né? Você tem muito isso, e a gente está nessa luta, né? Aí, os espíritos vão continuar. A terra, no dizer dos espíritos, não será de transformar-se por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem das coisas. Tudo, pois, se processará, olha aí a confiança nisso. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, olha, aí a gente começa a ver os sinais. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava. Sem dúvida, nesse sentido, quando declarava, digo-vos, em verdade, que essa geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Assim decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Porque eles aguardavam o quê? Os efeitos de transformações físicas. Daquele Deus, né? Vai arrebatar todo mundo numa forma de um cataclisma. E, na verdade, Jesus Cristo fala que eles serão decepcionados por isso. Porque, na verdade, virá de uma forma moral. Nós não vemos isso nas crianças de agora? Quantas crianças que a gente vê aí, não sei se você tem em mente, que são propensas ao mal? Raras. Graças a Deus. Nós vemos diferentes. Uhum. Ela se preocupando com os animais, se preocupando com a arte, propensa à espiritualização, né? Se preocupa com alguém que está com fome, não é? Se preocupa com a alimentação, né? Se os animais vão ficar na chuva, se vão ter o que se alimentar. É a grande maioria. Embora assim,
fatos que ainda ocorram sobre esse ponto de vista. E as outras grandes maiorias, se podemos dizer, entram naquela linha da influência da família, do contexto, do entorno, não é? Que é óbvio que existe também aí uma lógica reencarnatória, porque se você tem propensão ao mal, como prova, você pede para reencarnar nesses lugares difíceis, para você colocar à prova esses vícios que você tem. É uma luta interna. Por isso que você escolhe nascer nessas regiões. E espíritos missionários também renascem nessas regiões. Para então juntos facultar o progresso. Mas é óbvio que precisamos aqui dizer, né, que o mal é a escolha individual de cada um. Então vejamos, reconhecerás pela infância. Os nossos filhos são tão dedicados à tecnologia, à facilidade que eles têm. O tirocínio, você pergunta, eles respondem. De onde que esse menino tirou isso? Esses dias, uma amiga minha estava relatando que ela olhou por um dos filhos da sua outra amiga e falou assim, a regeneração está chegando. Mesmo, agora estou começando a acreditar. Porque esse menino conversa comigo dizendo assim, ele falou que ele saiu de Júpiter, passou pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, naquela região, ele deu um tempo ali até chegar na barriga da mãe dele. De onde esse menino tirou isso? Não é? Então vejamos, isso está na Gênese. Isso está na Gênese. E aí eles continuam. A época atual é de transição. Lembra que você falou da data? A Gênese é de 1868, não é isso? Isso aí, por aí. Mas podemos dizer 1857. Ó, estamos falando desde aquela época. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que eles são peculiares. Tem 10 pontos de vista opostos às duas gerações que sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. Nós também, Beato, vai talvez concordar comigo, a geração desse século foi uma geração muito forte. Foi uma geração que enfrentou guerras. Eu conheci, por exemplo, alemães de 1930 que moraram aqui no Brasil, que disseram assim, Tiago, os nossos pais foram assassinados na guerra. Nós perdemos tudo e só tinha uma escolha. Eu me recordo quando eu era pequena, segurando o meu urso de pelúcia e olhando para a nossa casa destruída, eu, minha mãe e meus irmãos. E não tínhamos mais os homens que foram mortos pela guerra. Nós tínhamos só uma opção: reconstruir. E ela dizia assim, a nossa geração é uma geração que diz assim, ia, que é o alemão. Quer dizer sim, tudo eles falam ia. E essa geração fala ia. Mais frágil. Então, o que nós estamos percebendo aí é o seguinte, você tem o choque dessa geração, nós estamos falando aí do século XX já com o século XXI, e também uma geração desajustada mentalmente. Consegue perceber isso, Beato? Conseguimos, sim. Tá bom. Conseguimos, E aí, sim. o choque dessa geração antiga, que são os nossos pais, que eu entro nessa também, que eu peguei o último caldo da panela, que é a década de 80, ali até a década de 90, no início, que é o ferro e fogo, quer acordar cedo, quer ir trabalhar, né? Que é a força, que é a coragem. Hoje, uma geração disciplinada, não é? Frágil, mas que se vai misturar com outra que está chegando. Olha aí, são um contexto de 3 gerações, de mais ou menos aí uns 200 anos, a gente pode dizer assim. E há para essa geração que está chegando também, que é, né, uma intensidade em torno da sexualidade, em torno de prazer, porque está buscando algo
o que nós tínhamos antes reprimido. E com acesso à informação, que realizam grandes coisas na área da ciência, mas se pervertem em outras coisas. E aí, esse choque, né, vai dando um novo linear de uma geração que está por vir. Que é, por exemplo, a do meu filho. Se você pega a minha filha de 10 anos, a diferença para ele é gigante, a infância. Desde os 3, 4 meses de idade, ele já se inclinava para querer sentar. Uma geração que parece para nós que está vindo agora, que quer viver intensamente tudo. Que passa por a gente, já mete a mão. Se a gente está resistindo para dar alimento a ele. E aí a gente consegue entender a mudança material também. E com uma sede de informação. Então é fácil de... Eu percebo isso aí que você fala, porque eu tô com um netinho de 3 anos e os meus filhos, a infância dele foi totalmente diferente do meu neto, agora com 3 anos. Ele é muito mais ativo, muito mais esperto, muito mais... Tudo dele é muito. Então, meu pai falou assim, o Ícaro, né, que é o meu neto, ele bota o tio e a mãe no chinelo, de tão esperto que o menino é, entendeu? Palavras que ele vem falando com a gente fica assim, mas né, da onde? Menino, 3 anos, ele suja alguma coisinha, aí daqui a pouco ele vem, vó, cadê o pano? Para limpar, entendeu? Sim. Eu falei assim, é muita responsabilidade para uma criança de 3 anos, né? E ele já tem isso, né? Graças a Deus. Esses dias, um amigo meu que a gente está confrontando as gerações, disse assim, meu filho chega em casa de 2, 3 anos, olha para mim e fala assim, eu não aceito que você fale desse jeito comigo, nós vamos sentar ali no sofá para a gente conversar. Entendeu? Como é que eram as crianças de 3 anos atrás? Né? Você, por exemplo, pega, o meu filho agora de 5 meses, você coloca uma situação no YouTube, quando é uma situação que ele não gosta do desenho, ele se irrita. E aí, quando passa o desenho que ele gosta, ele para de se irritar, porque ele está querendo dizer o quê? Eu quero aquele lá, mas os órgãos físicos não são capazes ainda de expressar a verbalização. Mas ele consegue, de alguma forma, se exprimir aquilo que ele gosta. Então, ele já gosta, com 5 meses, da galinha pintadinha com as 2 vacas. E não gosta do outro desenho. E você pode colocar ele de costa, que ele, quando ele escuta a música, ele então vira e olha e ri. Então, a capacidade orgânica de absorção do som é algo impressionante. E aí você vê, esse estudo, a gente pode fazer essa comparação. Olha aí, nós temos praticamente 3 gerações. Nossos pais, a nossa, os nossos filhos e os netos. No caso, vocês já têm os netos. Olha aí, são 3 gerações aí que estão se mesclando entre si. Mas todas elas, por exemplo, na sua casa, você pode ter certeza, pode ter divergência de posicionamento, pode ter divergência na política ou da maneira de ser, mas a grande maioria se arvora no bem. Precisam fazer o bem. Então, o bem é o cerne. É a busca de todos. Então, vai se concentrar nisso. Aí vem o principal objetivo. Já está no tempo, ô Beato? Pelos meus cálculos aqui, faltam 7 minutos, mas dá. Tá indo bem. Dá, né? Dá. Então, vejamos. Agora, onde que vai se concentrar isso, Miriam? Olha aí. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, junto ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. E aí, né, Beato, a gente tem ideologias aí que são sendo geridas por jovens que negam a existência de Deus. Da onde que elas fazem parte? Diz para mim.
Não precisamos falar. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Olha aí. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Não está falando crença espírita e nem cristã, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, todo movimento que é contrário a essa ideia espiritualista, onde a gente cataloga isso? Com movimentos refratários ao progresso. Porque o que vai regular o indivíduo em relação ao bem que ele vai praticar não é o materialismo. O materialismo, por exemplo, não nos traz isso. O niilismo não nos traz isso. Pelo contrário, traz a desordem, alavanca o ego, o orgulho e a ambição desenfreada. É o meu. Não oferece força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida, porque é a negação da existência. É a negação da vida. Destrói a família. Aniquila o feto, como nós vemos aí ditos progressistas. E há um recado para aqueles que estão e que estão nos ouvindo, que estão imbuídos dentro do nosso movimento, dito como espíritas progressistas. Progresso é isso aqui. Todo movimento que Kardec faz junto com os espíritos é a valorização da vida, força e coragem diante das provas, obediência e resignação, não atos revolucionários que alavancam indisciplina, que trazem a desordem. Não sou eu que estou falando, é o estudo que está trazendo. Que valoriza um casamento, a vida conjugal, o nascimento e traz ideias espiritualistas, seja elas quais forem. Agora, por isso que nós estamos dizendo, é preciso estudar a base. Se existe alguém ou algum espírito que contrapõe isso aqui, fica difícil entender. Porque o que Kardec traz é estudos com a massa de espíritos possíveis que convergiram para a mesma ideia. Emmanuel, se fosse contrapondo a esta ideia, a gente largaria Emmanuel. André Luiz. E, na verdade, eles reforçam e ampliam. Humberto de Campos, a mesma coisa. Então, vejamos o cuidado que nós precisamos tomar. E aí, nós não podemos nos calar. E perguntar, aonde que está a pergunta? Qual foi o espírito? Quem foi que falou? Em qual livro? Ah, neste livro. Então vamos trazer um conhecimento de outros espíritos para então convergir. Como, por exemplo, tem um pedaço da carta da mãe do Chico. Carta, esqueci agora o nome do livro, que fala sobre o Júpiter e os outros planetas. Existe um pedaço ali do escrito, Carta da Irmã Morta. Existe um trecho do livro que tem as informações divergentes de A Gênese. Então você pega aquele pedaço ali, ignora e segue a Gênese. Então é isso que a gente precisa entender. E não negar a obra toda. E aí a gente continua na razão, na busca. Porque vão vir outras verdades. Para que a gente não seja, e dentro do nosso movimento, não seja cegos guiados por cegos. Porque o que a doutrina espírita traz para a gente não é a doutrina de líderes, que rege de cima para baixo, mas sim daqueles que buscam a informação dos espíritos, estudam essas informações e comprovam uma vivência que irá ter uma resultante moral para essa geração. Tiago, se me permite, você tocou num ponto muito interessante, né? Eu já coordenei grupo de estudo, né? E muitas vezes algumas pessoas, elas trazem de outra literatura alguma coisa que é ligada ao pensamento dela. Elas vão buscar, né? Eu já várias vezes falei assim, olha, a gente acompanha a codificação base da doutrina e os livros da federação, indicados pela federação, né? Pela FEB,
Então, a gente busca isso. Isso que você está falando, já deixo bem claro para a pessoa. Guarda para você, né? Assim, eu só não posso sair daquilo que nós estamos colocando no estudo. O que acontece muito, as pessoas querem que seja aceito o pensamento dela. E aí ela vai buscar, ela não está estudando, ela vai buscar o pensamento dela. E aí você tem que ver os dois lados. Eu sempre falo para as pessoas, sim, é importante a gente abrir nosso leque, mas nós trabalhamos dentro de um triângulo, né? Que é a filosofia, a ciência e a religião, e aí nós vamos achar a razão. Eu falei assim, amanhã eu não tenho nenhum medo de mudar de opinião, desde que ela se converge nesse triângulo. E o próprio o Kardec falou, quando tiver a divergência, eu vou pela ciência, não tem problema, ele vai na ciência. Sim. Então, isso que você falou é muito importante, né, até para as pessoas ficarem atentas, né, principalmente em grupo de estudos, que isso pode acontecer, de a pessoa ir buscar divergências, né, e buscar divergência, e não estudar aquilo que nós estamos buscando, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós três aqui, às vezes, com outras pessoas também que participam com a gente, né, de trazer para a gente o que a literatura nos deixou de legado, sempre, né, calcado, claro, nas obras de Kardec, mas no ensinamento de Jesus. Sim. Porque esse é o nosso exemplo. Né? É ele que Jesus está sendo deixado de lado. Exatamente. Você falou perfeito. Tem pessoas que estão deixando Jesus de lado. Estão abandonando o que Jesus falou. Então, tem pessoas que estão questionando os ensinamentos da doutrina em relação a Kardec. Kardec está ultrapassado. Sempre já ouvi isso. Kardec está ultrapassado. Né? Nós temos que... Espera aí. É uma pessoa que se dedicou, que trouxe para a gente, nós estudamos, né? Trouxe metodicamente, né? Mas ultrapassado eu acho demais. Né? Então, foi pertinente você falar isso aí para a gente refletir. Todos nós refletimos, né? Dessas gerações que estão vindo. E você vê o seguinte, Beato, tudo que a gente está falando aqui está acontecendo. Uai, isso aqui está escrito de 1868. Uai, que ultrapassado é isso? Pois é. Você está entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, há uma ideia, e que se tem essa ideia, né, de coisas novas, né, o marketing, o psicologismo, né, e aí você vem sorrateiramente entrando em inúmeras pseudociências, e aí as casas cheias por conta de cursos e etc., enquanto a raiz está deixando de lado. Então, por isso que a gente se preocupou em vir nessa base. Porque ela vai de acordo também com os livros de Divaldo e também com as mensagens de Chico. Mas olha que estudo maravilhoso que a gente está vendo. Kardec não poderia mensurar o que o meu filho está passando hoje com tablet, com internet, com tanto recurso. Era 1868. Então, os últimos 10 anos eles foram muito impactantes. Né? Desde 2006 para frente, né? A era da informática entrou em 98, 97 ali, né? A Microsoft, junto com a Apple, junto com os outros sistemas operacionais, e depois com as mídias sociais, por exemplo. Né? O Geraldinho, por exemplo, né? Geraldo Lemos, você tem até lá o perfil dele, teve muito com o Chico, na década de 70, na década de 80, com contato com o Chico. Chico, assim, inspirado pelo alto, e ele perguntando como seria a difusão da doutrina espírita no futuro, e Chico, assim, observando o que os espíritos estavam falando, e perguntou para Geraldinho assim, Geraldo, o que é mídias sociais? Década de 70, 80 ali. Os espíritos estão dizendo que vai vir por elas a revolução da comunicação. Está lá no perfil deles, vocês podem chegar lá e ver. Né? Informações, por exemplo, que na Lua tem água. Chico falou isso no Pinga Fogo. Falou sobre política. Falou sobre religião. É tudo se confirmando. Aquelas pessoas que viram o nosso lá pode observar. O próprio que leram o livro, que viram o filme, pode observar a época que foi escrito e os acontecimentos na era de informática que nós estamos vivenciando agora. Os mensageiros, esses dias nós estávamos lendo os mensageiros, lá existe uma orientação no final em que André Luiz estava trabalhando sobre a questão da tese da sexualidade, certo? E aí ele estava falando que quem regula a sexualidade, isso
Em 1930 e poucos, o livro se eu não estiver enganado, ele estava relatando que a glândula pineal, além de regular a nossa comunicação com a espiritualidade maior, é ela que regula a sexualidade do jovem com seus 13, 14 anos. É ela que é o freio ali. E aí ele vai na tese freudiana, e hoje tem essa confirmação. Então, né, e isso junto com a doutrina, com a base da doutrina espírita, né, isso traz para a gente o que? Um manual de conduta e fortalecimento para que a gente possa enfrentar essa realidade que nós estamos vivendo. E aí, Beato, para a gente, acho que vai encerrar essa parte aí, né? Senão a gente volta no outro estudo, porque é preciso plantar a base. Eu não consigo admitir essa fragilidade. Entendeu? Porque a gente entende, né, junto com os espíritos, que eles estudam isso. Você pega, por exemplo, as mensagens do Emmanuel, lá do Evangelho, né, em várias obras, eles estudam o livro dos espíritos. E Emmanuel chegou para o Chico e disse assim: Chico, a partir do momento que eu falar, né, algo diferente de Kardec, você deixe-me de lado e siga Kardec. Aí a gente pergunta: quem a gente está seguindo? A gente está indo na era da pseudo-atualização. Entendeu? E aí, vejamos, e eles vão nos fazendo uma conclusão assim, desse pedaço. Não se comporará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Mundo de regeneração aí, nessa transformação. Mas dos que já tenham progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, verdadeiro progressismo, e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem que ser expurgada. Então, olha só, tudo que pode levar ao exagero da sexualidade, da cupidez, do ciúme, do egoísmo, da questão avarenta, etc., nós temos que combater. Qualquer influência que haja sobre esse ponto de vista, que é o que corrompe o jovem hoje. Sabe aquele jovem que não é mau, mas ele é influenciado? É isso. Alguma mensagem cristã leva a isso? Então, por que ela é combatida? Por quem? Aí a gente já pode avaliar. Desses espíritos encarnados e desencarnados que são refratários ao verdadeiro progresso, que não desejam mudar, que querem inserir a balbúrdia, a corrupção, a sexualidade desenfreada. Vejamos, André Luiz nos fala isso. 3 situações que derrubam o espírita e que a gente pode dizer a sociedade comum: poder, dinheiro e sexo. Ah, mas eu não tenho poder. Ah, não tem? Você é pai. Quem é que manda em casa? O sexo, a gente não precisa nem falar. A criança recebe no WhatsApp. O jovem, a mesma maneira. As músicas. Olha a nossa cultura do Brasil. Não só do Brasil, a americana também. E acham que isso é progresso. Mas não sou eu que estou falando, tá? Tá aqui. Então, aonde que a gente tem que se pautar? Porque há também um processo perigoso para a gente. Porque a gente vai naquela resistência, né? E, de repente, ele fala assim: isso aqui não vale a pena. Aí vem o desânimo, vem a desordem, abandona-se tudo. Abandonamos o espiritismo por causa de líderes espíritas, por causa de casas espíritas. E chegaremos do lado de lá bem assim: mas não foi isso que a mensagem veio trazer. Kardec não mandou criar templo. Olha lá em cima, a nova geração. As ideias espiritualistas que irão modificar a conduta do indivíduo. É o que você falou. 2 milhões de jovens
que independente de estar dentro da igreja ou não, mas trazem o bem dentro de si, se preocupam com o mal. Porque a igreja não tem condições de atender todo mundo. O Estado não tem condições de atender todo mundo. São os indivíduos que têm condições. Utilizando, enfim, também, está lá fora. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu tenho debatido nos últimos dias, também nas reuniões de diretoria da Casa Espírita, que a gente está lá como diretor, que a maior preocupação minha é que nós sejamos espíritas fora da Casa Espírita. É que nós pratiquemos a filosofia espírita fora delas. Vai um pouco na mão de direção que você está falando em relação a esses jovens aí. Nós temos que demonstrar, não na edificação, né? Não nos templos. Nós, no nosso templo interior, que é a demonstração da nossa vivência amorosa do amor cristão. É isso que nós temos que fazer, né? E muitas vezes nós queremos fazer isso somente naquele determinado dia e horário que estamos na Casa Espírita. E não é. Essa é a maior dificuldade que o nosso movimento às vezes atravessa. Que não só o nosso movimento, nós sabemos que aqui eu não estou fazendo acepção de denominação religiosa, mas que infelizmente existe ainda, né, que nós devemos batalhar para corrigir isso, claro. E por isso que algumas pessoas às vezes não gostam quando eu falo, mas assim, a gente tem que falar uma realidade que a gente vivencia e vê. Tem que fazer espiritismo, fazer caridade fora da Casa Espírita também, né? Porque o templo, sim, lá nós aprendemos, é uma escola, né? Nós sabemos que ali é um pronto de socorro, né? E sabendo que nós estamos ali para apoiar os nossos irmãos de todas as formas, os dois planos da vida. Mas nós temos que praticar isso desde da nossa casa mesmo, com a nossa família, da vizinhança e no nosso dia a dia, né? Infelizmente, a gente vê que muitos dos nossos irmãos às vezes se esquecem disso, e é bom de vez em quando a gente falar, né? Sim, sim, com certeza. E aí, o Miriam, ele vai encerrar esse pedaço, né, dizendo assim, né, posso ler esse pedaço, ou Biado? Pode dar tempo, dá tempo. Porque aí a gente vê a característica externa. Olha, desses vícios, olha bem, é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que obstinam em não emendar-se. Quais são os vícios? Sensualidade, cupidez, avareza. Porque são incompatíveis com o reino da fraternidade. E porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbitos para o futuro melhor, que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio dos seus esforços, de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhe abra o acesso a mundos superiores. Que fantástico isso aí. Isso aqui é o prêmio para quem resiste a tudo isso. Eles não estão falando de grandes mudanças, não. Eles estão falando para isso aqui, ó, sensualidade, a cupidez e a avareza. É o que a gente mais vê. Em tudo quanto é lugar. O apreço ao externo, né? O modismo. O jovem que está na periferia, que levanta a arma, que comete homicídio, ele quer o quê? Ele quer status, ele quer poder. Se dizer que é forte. Ele quer culto externo, ele quer exibir o seu carro com muito dinheiro, ele quer exibir para as meninas essa realidade toda. Enfim, a gente pode entrar em várias áreas, mas a concentração é isso. Tudo que nos leva às influências enraizadas a essa realidade, a sensualidade, a cupidez e a avareza, elas são um embargo para esse mundo novo. E o que a gente mais tem? Você está vendo como é que é sólido o estudo, Miriam? E depois, o que ele vai falar? Mais para baixo, que a gente pode aí, não sei se vocês estão com pressa para encerrar os outros estudos sobre esse tema, mas ele vai falar da imigração. Nós nem saímos da base. Entendeu? Então, assim, vai deixar aí para aqueles que vão nos ouvir também contribuir, né, aquela vontade de ver o resto. Isso é marketing, Beato. É verdade. Mas que bom que está aguçando as pessoas.
que as pessoas têm procurado a gente, né, querendo saber mais coisas, está aguçando neles, estão pesquisando, estão se orientando. Que bom, isso é bom. Né? Agora, por conta do tempo, né, a gente vai encerrar, né? Depois nós vamos fazer mais estudo, com certeza, né, aproveitar cada vez mais nosso aprendizado. E isso aqui é para o seguinte, para a pessoa se fortalecer que os seus esforços não estão sendo em vão. Que Deus está vendo a sua dor, né? O seu esforço para você manter equilibrado no campo da sexualidade, para que você não despende tanto esforço em coisas materiais que são transitórias, que não inveje aqueles que estão no exibicionismo, que é a fragilidade, e que você se concentre na virtude, no trabalho e no bem. Verdade. Que bom, então. Que bom, Thiago. A gente agradece aí. É mais um estudo, né? E nós vamos continuar aí com a graça de Deus fazendo nossos estudos. Eu vou fazer a prece final. Não sei se Miriam quer falar mais alguma coisa. Não, só agradecer. Muito obrigado, Thiago, por compartilhar conosco, né? E a dedicação, o carinho pelo estudo, né? É muito bom estar com você nessa manhã. Hoje, sábado, chuvoso, e a gente está aqui estudando. Eu estou em falta com você, mas eu vou chegar lá no grupo. Então tá bom. Ai, ai. Então tem um Nosso bebê mundo regenerado aí, ó. Então tem um bebê aí. Vamos orar pro bebê. Pode fazer a prece, isso aí. Então tá bom. Poderoso Deus, Pai Celestial, Mestre amigo, aos nossos benfeitores, nossos irmãos, amigos espirituais, agradecemos ao Mestre esta oportunidade de estarmos aqui a fazer nosso estudo, orar para um mundo bem melhor. Que bom renovação, que bom que os nossos irmãos estão voltando, aqueles que estão vindo para somar a cada um de nós. Permita, Deus amado, que nosso dia seja repleto de bênção e paz, e que tenhamos condições, ó Pai, de voltar a novos estudos e contribuir para um mundo melhor. Muito obrigado, Mestre, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Obrigadão, até a próxima. Até a próxima. Aí, ó, me carinhando aqui, ó. Tchau. Muito fofo. Tchau. Fique com Deus. Até mais.